Vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Por isso que eu peço que você vá lá em 1 João, novamente, o texto que se referiu à abertura, né, do louvor, rompendo em fé. Então eu vou pedir que você vá lá em 1 João, capítulo 5, de novo, que foi o texto que nós lemos, justamente no versículo 4, quando eu pedi que alguém lesse, e a irmã Diaconisa Gleice, com maior dedicação, leu ali para nós. Eu vou relembrar a igreja do que nós lemos, até porque agora está gravando, e nossos amados irmãos que estarão meditando na palavra através da internet, precisam saber a origem do que nós vamos fazer, o que fizemos na abertura. 1 João capítulo 5, versículo número 4. Nós lemos há pouco que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga glórias a Deus. Aleluia. A vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Contudo, nós não podemos confundir a fé que o homem aí fora ensina com a verdadeira fé. Há algumas pessoas que acham que têm fé porque têm uma religião. Então, isso chama-se fé religiosa. Esta fé não move o sobrenatural, como disse aquele louvor da abertura, rompendo em fé. A fé que move o sobrenatural é o poder de Deus, agindo através de uma declaração de fé, no nome de alguém. Nós sabemos que esse nome é o nome de quem? Jesus. Diga glórias a Deus. Então não é essa fé que o mundo prega aí, a fé religiosa, até porque essa fé religiosa o inimigo faz questão que o mundo a tenha. É muito conveniente para ele que haja religiões na terra, que haja essa convicção barata, né, pregada pelos homens, ensinada por doutrinas e dogmas humanos, que não levam a lugar nenhum, não movem nada, e as pessoas ficam pior do que estão, do que eram, e acabam com suas almas perdidas na eternidade. Então a fé religiosa, com certeza, leva a alma para o fogo da eternidade. Mas a fé a qual se refere as Escrituras Sagradas, esta é a fé que salva. Diga amém? Vamos então dar continuidade, meditando agora lá em Efésios. Volta um pouquinho só no capítulo de número 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quando eu pedi que você voltasse é porque você estava lá no finalzinho, né, em 1 João, então é necessário que você volte um pouquinho e encontre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2. Alguns podem até lembrar de uma mensagem muito próxima dessa, quando o Senhor me revelava. Eu confesso que me lembrei de algumas mensagens, mas Deus falava no meu coração mais uma vez para não me esquecer. O inimigo faz com que o ser humano esqueça das coisas, e nós, principalmente aqui no Brasil, temos uma memória muito curta, né, das coisas que ocorrem. Não vou entrar no mérito do porquê, mas se entrarmos na política vamos ver isso facilmente. Então, entrando no terreno espiritual, pior ainda, se na carne que sente as dificuldades por problemas, crises políticas que tem no país, e a nação esquece facilmente, né? Imagine o que o inimigo trabalha no mundo espiritual e o que não ocorre na mente do ser humano ao esquecer das mensagens de Deus. Então, é isso que o inimigo conta. Por isso que ele faz questão que aumente as religiões, que cada dia mais o homem busque no homem, não em Deus. E embora Deus usa homens, mas é muito fácil quando o homem está pregando de Deus e quando está falando de si. Se for baseado aqui nas Escrituras, se estiver alicerçado na palavra, Deus está falando através daquele homem. Se não estiver, vigia, e Deus te dá o discernimento de espírito, porque a palavra de Deus é a que nos traz a fé. Amém, igreja? A fé é verdadeira. Então vamos chegar a esse ponto. Primeiro eu quero que você vá em Efésios 2, lá no versículo de número 8, porque a fé baseada no ensino de homens não é a fé verdadeira, mas a fé verdadeira, diga comigo, é um dom. Amém? Então não é do homem. A fé religiosa é do homem, mas a fé verdadeira, ela é um dom de Deus e não vem do homem. Não há possibilidade nenhuma do homem conquistá-la, a não ser que pelos meios que Deus ensina. Primeiro, então, Efésios capítulo 2 e no versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Diga glórias a Deus. E não é nem de obras, diz o seguinte versículo, nem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia.
Então veja que tremendo, né, amados? Embora a fé sem obras, ela é morta, né? Então, muitos querem mostrar fé, mas sem obras. E também isso é questionável, porque a fé tem que andar ao lado da obra. Amém? Das atitudes de fé. Amém, igreja? Vai agora em 1 João de novo, onde nós abrimos lá, para a glória de Deus, no capítulo 5 novamente. Porque Deus nos dá o culto racional. O culto racional é aquilo que você não fica baseando-se em palavras humanas, e sim, o Espírito de Deus te revela textos e Ele mesmo testifica no teu coração aquilo pelo qual nós devemos raciocinar e ver que está baseado, alicerçado mesmo nos ensinos de Deus. Então, 1 João capítulo 5, de novo, aonde nós abrimos há pouco, um versículo seguinte, nós vimos o 4 que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falamos há pouco que a fé verdadeira é um dom de Deus, não vem de obras, vem de Deus, né? É um dom. E agora o versículo 5 vai ensinar que não é a fé, uma fé qualquer em qualquer religião, é a fé no Filho de Deus. Versículo 5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Diga glórias a Deus. Então, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Então, não é uma fé na religião, não é a fé, porque a palavra fé significa certeza, né? Ela, na verdade, assim, a convicção, a certeza, a pessoa tem, mas só que ela não tem aquilo definitivamente. A primeira situação, a primeira circunstância que ocorrer, ela vai, se não for uma fé alicerçada nas Escrituras, no Filho de Deus, vai ser balançada. Por isso que muitos entristecem a Deus ao dizer-se cristãos e estar diante de algo que não tem entendimento, e ali temem a isso. Isso entristece o coração de Deus. Inclusive o tema dessa noite é justamente esse: não temas a nada. Diga amém? Não temas a nada. Glórias a Deus. Você vai entender o porquê de tudo isso que eu estou preparando para o teu coração, para que você realmente saia dessa noite, ou você que está ouvindo a mensagem na internet, tenha convicção mesmo, vindo de Deus, porque é dom de Deus, de que você não deve temer a nada, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então vamos a um outro texto, até agora o que nós aprendemos, que nós precisamos da fé, da verdadeira fé, para vencer esse mundo. Porque o mundo jaz em quem? No maligno. E a Bíblia diz que o mundo odeia-nos por causa de Jesus. Amém, igreja? A tal ponto de terem crucificado o Filho de Deus. E se odiaram, Jesus disse, me odiarão a todos que me seguem. Amém, igreja? Então o mundo nos odeia por causa de Jesus. Talvez você não sinta isso ainda, mas pode ter certeza que no momento final, na tribulação, na grande tribulação, muitos vão perceber que realmente são odiados porque são cristãos. E talvez você não veja isso afrontado diretamente por isso que senão seria preconceito, né? Mas o inimigo usa pessoas para te afrontar, assim como ocorria no Velho Testamento. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Eu peço que você vá agora em Romanos, no capítulo de número 10, porque nós precisamos da fé que vence o mundo, e essa fé é que vem do Filho de Deus. Amém ou não amém? E essa fé, ela não vem senão por um único meio que Deus nos ensina nas suas Escrituras. Eu sei que a igreja já conhece, mas quem sabe, né, amados, tem alguém ouvindo essa mensagem que não sabe. Como é que eu conquisto essa fé então? Essa fé, onde está ela? Onde eu compro ela? Não é? Tem pessoas que podem achar que, existem pessoas no mundo que acham que o dinheiro compra tudo, não é? Tem outros que acham que precisa pagar alguma penitência, fazer algum sacrifício para adquirir isto. Digo, o sacrifício já foi pago. E foi por um preço muito alto. Digo, o sangue do Filho de Deus. Amém ou não amém? Ele era o Cordeiro, né? O Filho de Deus fez o Cordeiro. Ele fez sacrifício em nosso lugar. E ali encerra todos os sacrifícios que possam chegar a Deus para que haja a salvação da alma. O único sacrifício que faz com que o ser humano seja salvo já foi ofertado ao Senhor. E foi definitivo. Diga amém? Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 10 vai nos dar a convicção do meio pelo qual esta fé que nos faz vencer o mundo vem até nós. E Romanos 10, versículo 17 diz: e assim então a fé vem pelo ouvir, né?
Algumas Bíblias vão dizer pregação, né? Então a fé vem pela pregação, pelo ouvir, e pela pregação ou pelo ouvir da palavra de quem? De Cristo, de Deus. Diga glórias a Deus. Aleluia. Então o resumo é: nós precisamos de fé para vencer esse mundo, porque o mundo nos odeia, o mundo persegue os cristãos, porque o inimigo está governando e dominando esse mundo tenebroso. Contudo, ele é espírito, nós não vemos a ele. Então nós precisamos de algo espiritual para vencê-lo. Nós sabemos que a palavra diz que a fé é uma das armas, que é o escudo que nos faz enfrentar, inclusive, as setas que ele lança contra nós. Mas nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Amém ou não amém? Mas o tema hoje é de uma das partes dessas armas, que é o escudo, a fé. Então nós louvamos, rompemos em fé. Ou seja, nada poderá nos deter se nós tivermos a fé, que é a convicção. Amém ou não amém? E hoje Deus vai nos ensinar que Ele se entristece muito ao ver em nós a dúvida. Porque já preguei outras vezes, e volto, insisto em falar, que o contrário de positivo é negativo. O contrário de bem é mal. E o contrário de fé é dúvida. Amém? Então, se você chegar a duvidar de algo que Deus lhe prometeu, você não está agradando a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? É impossível. Até diz naquele texto que aquele que diz que crê em Deus, que deve se aproximar dele, tendo essa convicção mesmo, deve acreditar que Ele que vai nos recompensar por acreditarmos nele. Amém ou não amém? Então por isso que Ele honra quando alguém com fé determina algo. Ele então vai te dar a recompensa por você ter acreditado nele. Diga glórias a Deus. Então, só que Deus é o único que pode sondar o teu pensamento, esquadrinhar os teus pensamentos, sondar o teu coração, para ver se a verdadeira fé está aí, ou se são palavras jogadas ao vento. Então por isso que não adianta ser religioso. O religioso, ele faz um monte de palavras decoradas e não está sentindo nada daquilo. Aquilo para Deus não tem nenhum efeito. Agora, eu preciso entender que Deus tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Ele pode sondar meu coração, Ele pode esquadrinhar meu pensamento, Ele pode saber se eu tenho fé ou não. Por isso não adianta, é único, é ímpar essa questão de saber se você tem fé ou não tem. É você e Deus. Eu posso enganar um ser humano, posso enganar um líder religioso, mostrando a minha fé a ele, externa, mas eu não posso enganar a Deus. Diga amém? E também a mim mesmo, porque eu sei que no momento da angústia, a quem eu devo confiar? Se eu não confio, eu sei que eu não tenho fé. Na hora da aflição, se eu não estiver firmado na rocha, verdadeiramente, se eu não tiver fé, eu vou tropeçar e vou cair, e eu vou entristecer o coração do meu Senhor, a quem eu digo que é meu Senhor. Igreja, está compreendendo? Que ter fé é algo muito mais sério e muito maior do que uma religião. Amém? E ela só vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de quem? De Cristo, de Deus. Diga glórias a Deus. É por isso, amados, que Deus tem levantado homens e mulheres para pregar o seu Evangelho. Deus tem levantado diariamente, criado novos ministérios constantemente. O pessoal não se importa de passar numa rua e ver uma academia nova. Ninguém percebe mais. E ela abre hoje, amanhã está cheio de carro na porta. O pessoal não se importa muito que abriu um bar do lado, e ele abre hoje, amanhã está cheio, só basta ele fazer um anúncio que vai fazer algo diferente, vai estar cheio de pessoas ali preparadas para a carne. As pessoas não se importam com essas coisas, mas se importam quando abrem uma igreja nova. O mundo comenta sobre isso. Mais uma. Aí o diabo vai lá e fala: mais um para ganhar dinheiro nas costas do povo, do bobo. Não é assim que falam? Né? Quem será que é o bobo aí, de verdade? Será que o povo que sai de sua casa, confiando nas Escrituras, que Deus vai honrar aquela fé, porque sabe que existe Deus? Ou será que o bobo, o tolo, é aquele que entrega o seu dinheiro para se embriagar? Aquele que entrega o seu dinheiro para cuidar da carne, sendo que a carne vai voltar para o pó? Você não poderia cuidar da carne, mas deveria estar mais preocupado com a alma. Diga amém ou não amém? Quem que é o tolo aí? A ordem das coisas estão invertidas. O mundo acha louco o que nós fazemos. Nós devemos achar louco o que eles fazem.
cuidar apenas do corpo, dos seus desejos e não cuidar da alma. Diga amém? Então há esse conflito, viu? Começo a perceber já que realmente eu tenho um conflito com o mundo. E é verdade, amados. Não há nada em comum entre a luz e as trevas. Diga amém? Voltamos aqui, para a glória de Deus. Então a passagem diz que a fé vem pelo ouvir. Eu preciso dela, meu amém. Mas ela vem pelo ouvir. Agora, como é que alguém vai ouvir se ninguém pregar? Não é? E se ninguém pregar, quem é que vai crer? Porque ela só vem pelo ouvir. E aí? E as escrituras, no mesmo texto que você está, Paulo interrogava isso. Vá no versículo de número, por favor, no versículo de número 13, do capítulo 10 dos Romanos. Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga glórias a Deus. Maravilha, né? Mas para invocar precisa ter fé, não tem? Mas versículo 14 diz: porém, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram, de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, versículo 15, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou as coisas boas. Diga amém? Aleluia, Jesus. A igreja está compreendendo, né, amados? Você pode começar a dizer com convicção: eu preciso da verdadeira fé. Só os que precisam dizem isso porque está sendo registrado. Viu? Diga: eu preciso da verdadeira fé. Diga amém? Glórias a Deus. Vai em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por que eu peço que você vá lá? Porque, amados, se o homem passar por esta vida, está à frente da carta que você está em Romanos, vai um livro só na frente, né? 1 Coríntios, deixa aberto aí, eu já falo para você qual é o capítulo. Eu quero dizer o seguinte para a igreja: se o homem passar por esta vida sem ouvir atentamente, também não é ouvir e sai por aqui, né? Entra por um lado e sai por outro, porque a Bíblia também, até fala também que quem ouve e não pratica também é tolo, né? Ele é como se olhar no espelho, embaçado, depois sai da frente do espelho e não lembra de nada. Então, na igreja de Jesus, para a glória de Deus, a palavra diz: se você ouvir atentamente, com atenção, com zelo, com diligência, né? Diligentemente a palavra de Deus, aquele que passar essa vida aqui, nessa vida terrena, que é a única vida que tem aqui na terra, se o homem passar por aqui sem ouvir atentamente a palavra de Deus, com certeza, não há nenhuma sombra de dúvida sobre essa revelação, a alma dele se perderá na eternidade. Diga-me, misericórdia. A alma de quem não ouvir a palavra de Deus, não deixar que ela entre e alimente a ele e o converta, e ele seja transformado pelo poder da palavra, se o homem não passar por esse processo, ele está com a alma condenada, sim, na eternidade. Isso as escrituras é muito claro, e não haverá perdão, amados. Então o homem precisa ouvir a palavra de Deus, porque a verdadeira fé é aquela que salva a alma. Agora, de que adianta o homem nesse mundo conquistar tudo que ele imaginar conquistar, ser sábio comparado com os homens, ganhar prêmios e prêmios, passar em grandes concursos, ter altos salários, conquistar tudo e perder a sua alma? De que adiantou para ele isso tudo? Tudo isso poderá ocorrer na vida de um cristão também. Diga glórias a Deus. Tudo isso pode ocorrer. Então Deus garante que nós temos prosperidade 100% na glória e 100% na terra. Só que às vezes a carne quer que seja do teu jeito, e é do jeito de Deus e no tempo do Senhor. Diga amém. Conversava eu no caminho com alguém que veio comigo, eu falava sobre a sabedoria de uma mulher que sabe edificar a sua casa, e dei exemplos de uma tola que destrói a sua casa. Eu não vou citar a vida pessoal de ninguém aqui, mas com quem eu conversava há pouco, eu falava: parabéns pela sua perseverança de fé, pela sua dedicação, pelo seu esforço, e Deus já está te recompensando. Agora tem um detalhe: eu conheço nesses 15 anos muitos que, por muito menos que você, que a senhora, no caso, eu falava com uma mulher, muito menos que isso, abandonou a fé, deixou a campanha, deixou de se congregar, e hoje são infelizes, têm lares destruídos,
já estão aí no mundo fazendo a vontade da carne e sua alma padecendo, né? Então eu convido a igreja a refletir sobre tudo isso, porque a fé que salva é a fé em Cristo, e a fé que crê em Cristo só vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Cristo. Amém? Então eu convido você aí em 1 Coríntios, como você já está, porque o que eu disse aqui agora não é nada novo para quem já conhece a Escritura, e nada para assustar ninguém, e sim um fato, é fato registrado na Bíblia, que no homem não adianta nada conquistar as coisas desse mundo se sua alma não estiver salva. Então escute isso, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, aqui vai dizer assim, primeiro, sobre o homem não aceitar as coisas de Deus, e porque ele não aceita, amados, ele está correndo um sério risco. Veja o que acontece com o homem natural aí. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas só se discernem de que forma? Espiritualmente. Diga amém? Diga então, é preciso nascer de novo. Amém? Amados, eu fiz essa pergunta há pouco. Então o homem faz isso tudo aí, amados, ele corre atrás das coisas da carne, porque ele acha que, não, é mais importante eu educar um filho meu, para ser bem sucedido, pensando no futuro dele, né, do que trazê-lo para uma escola bíblica. A escola bíblica, deixa para lá, isso é o pastor preenchendo o tempo. É isso que as pessoas falam. Aí não, vou investir tudo no meu filho na faculdade. A escola bíblica ele decide onde crescer. Aonde está na Bíblia isso? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. É o que está nas Escrituras. Será que teu filho, ou será que tua filha chegará à faculdade? Mas a morte eterna, ela é um fato. E no dia que Jesus voltar, no dia do Senhor, no dia do juízo, na terceira vinda do Senhor, que é o dia final, haverá uma segunda volta, com o arrebatamento, diga glórias a Deus, mas haverá uma terceira vinda. A última é um acerto de contas, é um dia com letra maiúscula. Aquele dia vão haver jovens, vão haver crianças, vai haver crianças, vai haver jovens. A Bíblia diz que será como no dia de Noé, casavam, se davam em festas, todo mundo brincava, se regalava, até que Deus mandou Noé fechar a arca. Fecha, porque agora vem água, e eu vou acabar com tudo. E só foi salvo Noé e a sua família. Você imagina que aquele fato ocorrido, que a própria ciência já reconheceu que é um fato, que ocorreu o dilúvio. Diga amém? Basta você estudar, amados, pesquisar, internet, a ciência já reconhece que houve um dilúvio na Terra. Eu já trouxe aqui vídeos que provam isso. Então, amados, se a própria ciência reconhece isso, então imagine que naquele dia houve gente que minutos antes estavam ouvindo, talvez, não é dizer, arrependam-se, gente, para de zombar, eu estou construindo isso aqui. Você é maluco construir um navio desse tamanho, um barco desse tamanhozão aqui no meio do deserto, que não chove nem uma gota, nem na madrugada. Olha, vocês que sabem. E eles zombaram, escarneceram, talvez como zombam, escarnecem de nós. Cristãos, como alguém pode escutar uma mensagem aqui e falar mais uma aí. E vai acontecer mais. As Escrituras dizem que assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Então a igreja precisa estar preparada. Diga amém? Eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com a palavra de Deus. Então eu prego a palavra de Deus. E eu creio que essa noite Deus está falando com os cristãos para que eles possam ser fortalecidos mesmo, para que nós fiquemos cada dia mais renovados e firmes nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vai em Marcos, por favor, porque eu falei há pouco, de que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Essa é uma frase de efeito, né? O pastor criou uma frase de efeito aí. Nossa, que frase interessante, pastor, né? É uma frase de efeito que o senhor criou agora aí? Não fui eu que criei. Lamento dizer a você que não foi Deus que falou isso. Então, é mais sério se Deus falou, né? Marcos capítulo 8, versículo 36. Quem encontrou, diga amém. Marcos 8, 36.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Viu aí? Então não é o pastor falando, né? Não é nenhuma frase de efeito, ou querendo impor alguma coisa, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né, amados? Vá em Lucas, por favor, amados, em capítulo de número 12, está em Marcos, só pular um livro para frente aí, acha Lucas capítulo 12, ainda insisto para a igreja, porque senão você vai ver um religioso, uma religiosa, e o diabo está morrendo de rir da sua religiosidade, está escarnecendo de você. Eles fazem até festa, deixa eu sair, deixa isso aí, deixa eles continuarem indo, isso aí não está mudando nada. Então, Deus quer uma atitude de cristão essa noite, atitude de realmente de salvação. E a salvação só vem pelo ouvir, porque precisa da fé, né? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Cristo. E Ele vai te convencer quais são os meios para garantir tua salvação. A palavra diz que é crer e ser o quê? Crer e ser batizado. Amém? Continuamos aqui em Lucas 12. Ainda dentro do ponto de vista do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? Dentro desse ponto de vista, Jesus então, reprovando a avareza, no capítulo de número 12, ali no versículo 13 a seguir, só que eu não vou ler o 13, eu vou direto para o 16, que é aquela situação que Jesus, ele faz uma parábola sobre o homem rico e tolo, né? Eu vou ler para a igreja aqui, Lucas 12, 16. Então lhes proferiu uma parábola dizendo, é Jesus proferindo aos discípulos uma parábola, né? Dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Está ouvindo, igreja? E arrazoava ele, ou seja, consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18 diz, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens depósito para muitos e muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Então Jesus encerra isso dizendo assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Diga amém? A igreja está percebendo a seriedade de ser um cristão, amado? Então existe a fé religiosa e a fé que salva. Esta é a fé que salva. Amém? A palavra está dizendo, você tem preocupado tanto com as coisas terrenas, tem feito tantas coisas terrenas, e não percebe que você não está fazendo nada para mim. O que você tem feito para mim, o que você tem guardado para mim, o que você tem preocupado com a minha obra. Guarda a tua fé, cumpra a tua carreira cristã, e Deus vai te honrar. Amém, igreja? Enfim, Deus sabe também, amados, Deus me mandou deixar isso muito claro. Isso aqui é embora uma exortação, mas é aquilo que nós falamos no culto anterior, e no outro também. Deus só exorta o filho que ama. Diga amém? Porque Ele sabe, amados, que isso não provém de nós. Esses sentimentos não são nossos. Ele não criou isso no homem, Ele não criou o homem para ser isso. Ele sim criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Mas alguém tocou no homem, por permissão do homem, e manchou o homem. Então o homem é sujeito ao erro, ao pecado, sujeito às coisas que desentristecem a Deus, por causa daquele que o sujeitou. Você crê? Prova bíblica disso, deixa eu ver aqui. Eu vou lá em Romanos, Deus não me deu esse endereço, mas me desinquieta de eu mostrar, porque vai que alguém está nos ouvindo nesse momento e queria saber aonde que está essa palavra. Deixa eu confirmar aqui, amados. Romanos 8. Eu não decoro o endereço, mas Deus me mostrou agora o endereço certinho. Romanos 8, e o versículo número 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diga salvação. Amém? O versículo 19 fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Versículo 20 fala: pois a criação está sujeita à vaidade. Algumas traduções dizem ao pecado, né? Está sujeita, não porque quer, ou seja, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Diga amém? Então não se preocupe, que Deus sabe o porquê a humanidade está assim. Por isso que Ele proveu o plano que Ele criou, proveu a forma desse mal sair do ser humano. Diga glórias a Deus. Você sabe quem tirou isso do mundo, né, amados? Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então nós estamos na presença dele essa noite. Diga amém? Aleluia. Eu convido a igreja, nós vamos meditar um pouquinho, amados, sobre algumas coisas, porque o homem sujeitado pelo inimigo à vaidade, ao erro, ele também está sujeito a um outro sentimento que também entristece muito a Deus: o medo. Esse sentimento é um sentimento que entristece o nosso Criador, quando nós nos declaramos, ainda mais publicamente, que somos cristãos. Muitos, sem saber, até envergonham a Deus, porque se autodeclaram cristãos, e o são, mas precisam entender um pouco mais do que é o cristianismo, o que é a fé em Cristo. Então, no nome de Jesus, você vai essa noite sair daqui convicto de uma coisa: o Criador está contigo, e todas as coisas são sujeitas a Ele. Diga amém? Diga, tanto no céu como na terra, até embaixo da terra. Diga amém? Ele habita em nós, amados. Então é isso que eu queria chegar a esse ponto. Deus me fez chegar a esse ponto. Ele me fez lembrar algumas passagens do povo dele, lá do Velho Testamento, como entristeceu a Deus, mas por falta de conhecimento. Ele até diz numa escritura no Velho Testamento: o povo sofre, o meu povo sofre por falta de entendimento, e um povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Não é, amados? Isso está escrito no Velho Testamento. Então Deus me trouxe à memória rapidamente várias passagens que o ser humano, o povo dele do Velho Testamento, hoje nós somos o povo do Novo Testamento, da Nova Aliança, amém ou amém? Somos o novo Israel de Deus. Mas nós também, às vezes, agimos e entristecemos o nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, como aquele povo entristecia. Mas Deus me fez lembrar algumas coisas a respeito do medo. Vá, por favor, em Gênesis, no capítulo de número 3. E o medo já entrou no ser humano logo de cara, logo quando ele foi seduzido pelo inimigo. Veja no capítulo 3, na queda do homem. Gênesis, capítulo 3, lá na queda do homem. Veja como o medo já tomou conta do homem. Gênesis, capítulo 3. Você vai observar agora nessas escrituras, desde a origem o homem teme as coisas que não deveria temer. Nesse caso aqui, o medo entrou no homem e ele teve medo de Deus. Você acha que era para ter medo de Deus, amado? Deus não quer isso. Deus não quer ninguém servindo a Ele por medo. Ele quer que nós o amemos. E quem ama não tem medo, amém ou amém? Quem ama respeita. É temor, é diferente de ter medo, amém? Então, Gênesis capítulo 3, na queda do homem, lá no versículo 8, diz assim, todos encontraram Gênesis 3, 8? Quando ouviram a voz, aqui caiu, né? O homem caiu, houve a queda, desobedeceu a Deus, e aí então, veja o que aconteceu. Quando ouviram a voz, Adão e Eva, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim do Éden, no caso, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí o versículo de número 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele então respondeu, o Adão responde: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí, ó. Então aqui Deus vai falar: quem é que te fez saber essas coisas, né? Eu não vou ler a sequência, mas é bom que você estude. Então naquela hora já foi revelado que o inimigo fez o homem já desobedecer e em seguida ter medo de Deus, sendo que Deus andava com o homem na viração do dia. Deus andava o tempo todo com o homem, falou, criou o homem, andava com ele, deu a ele todo o direito de governar essa terra. Mas enfim, Jesus, eu vou pedir que você vá em Juízes. Nós vamos ver um outro exemplo agora sobre o medo, lá no Velho Testamento. Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6. Eu estou me adiantando um pouquinho por causa do horário, viu? Então nós vamos ler algumas passagens aqui do Velho Testamento,
eu não vou me ater muito, porque o importante é você entender que o medo, da onde procedeu o medo? Você viu que foi lá na queda do homem, amém? Então esse medo persegue o homem até hoje, e muitos são escravos do medo. Veja em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo de número 6. Eu quero lembrar a igreja que o livro de Juízes, na época não tinha rei ainda, né? Essa época aqui só tinha os profetas, né? E Deus criou alguns juízes, ele ungiu alguns homens, separou alguns homens, inclusive alguns deles até profetas, para julgarem todas as nações que oprimiam a Israel. Então, no caso aqui, Gideão é um deles. Eu já preguei sobre Gideão, eu amo pregar sobre Gideão, porque Gideão é um exemplo de coragem. Eu volto a insistir para pregar para a igreja que Gideão, nesse momento o povo estava todo acovardado, o povo de Israel, sabia que vinha um povo muito perigoso para oprimir Israel. Esse povo eram os midianitas, onde eles passavam, eles destruíam tudo, né? Eles saqueavam tudo que o povo tinha, os povos que eles invadiam, tomavam as mulheres, né? Não precisa nem falar o que eles faziam com as mulheres, a igreja sabe do que eu estou me referindo. Pegavam as crianças, levavam como escravos os homens, né? Os rapazes. Então o povo de Israel se escondia em cavernas quando ficaram sabendo que os midianitas estavam vindo em direção a eles. E havia um homem que não se conformou com aquilo, já preguei sobre ele, Gideão, e foi ele então fazer algo que não aceitou e não se conformou. Peraí, eu não vou me esconder não. Nossa, está bem na época da colheita do nosso, deixa eu não errar aqui agora, que eu já errei semana passada, né? Do trigo. Está na época da colheita do trigo, eu falei milho várias vezes semana passada aqui. Está na colheita do trigo, eu não vou deixar que esses animais, esses inimigos roubem o que minha família trabalhou e plantou com mortos, com toda luta. Ele foi lá e sabiamente, como eu já preguei, ele pegou toda a colheita de trigo e levou lá para o lagar. Por que deu tempo de fazer isso aí? Porque a notícia chegavam pessoas que vigiavam, sentinelas, ficaram sabendo, a informação veio que havia um grande povo vindo em direção de Israel para invadir as terras de Israel. E esse espertamente sábio foi lá, e assim você que está aí, ó, o inimigo já está revelado nas Escrituras, ele está em redor o tempo todo para destruir nossa família, procurando a quem destruir. Mas você é um Gideão que está aqui na igreja. Aqui o inimigo não pode vir, ele não vai entrar aqui para pegar você. Assim como ele não foi no lagar, porque imaginava que lá não tinha problema nenhum, não ia ter ninguém lá. E na verdade, ali o Gideão foi fazer isso, ele pegou o trigo, levou lá no lagar, aonde amassa as uvas, e foi lá malhar o trigo, perdão, aí, o milho na cabeça. Aí acontece o seguinte, você já conhece as Escrituras, e que Deus fala com ele, admirado pela atitude dele de fé, como Deus se admira da sua fé. Às vezes você, esse caso que eu contei há pouco dessa pessoa, a situação dessa pessoa era terrível. Essa pessoa, no momento da maior angústia, ela venceu, ela passou pela batalha, dando glórias a Deus. E Deus está honrando a fé dessa pessoa. E assim são os Gideões de hoje. Deus então observou o Gideão fazendo aquilo lá sabiamente e disse: homem valente, hein? Ô homem valente, vai nessa força aí. É o texto que nós vamos ler agora, no nome de Jesus. Eu já sei que a igreja conhece, mas ela está dentro do contexto da pregação novamente. Deus me trouxe Gideão na mente, eu trouxe de volta aqui para a igreja. Então, Juízes 6,14. Então se virou o Senhor para ele, para Gideão, e disse-lhe: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe então o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Diga glórias a Deus. Então, esse é o ponto, amado. Ele tinha medo, ele tinha seus receios, e esse medo já vem da natureza humana. Então não é porque você é povo de Deus que você não tem medo. Você tem que lutar contra esse medo, você tem que agir com a sabedoria do Espírito Santo. E hoje você vai saber que esse homem aqui não tinha nele o Espírito Santo, ele já tinha atitudes sábias, mas você tem o Espírito Santo. Diga amém? Aleluia. Então o medo é uma coisa normal, natural no ser humano.
mas não é normal num cristão transformado. Então vai em nome de Jesus em 1 Samuel, é uns livros na frente. Se você está em Juízes, você vai chegar, passa o livro de Ruth, aí você já chega em seguida no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Porque aqui o povo de Israel estava andando em certa altura tão distante de Deus, povo de Deus, andando distante de Deus, que vivia com medo dos seus opressores. Vamos ver esse fato aqui. Então Samuel, o profeta, exorta Israel e chama eles ao arrependimento. E veja o que ele fala em capítulo 7, 1 Samuel 7, versículo 7 a seguir. Diz assim: quando, pois, os filisteus ouviram o que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes, ou seja, os comandantes dos exércitos, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Olha aí. Então, amados, o povo estava ali, estava tão distante de Deus, que qualquer coisa que oprimisse eles tinham medo. Na época de Gideão se escondia nas cavernas. Agora aqui eles estavam em pânico. Eles estavam desesperados e clamaram para que o profeta Samuel orasse e intercedesse por eles. Se você ler esse texto, eles vão falar: Senhor, por favor, profeta, interceda por nós, junto a Deus, nós pecamos contra o Senhor. Eles estão desesperados. E aí o profeta, você pode ler esse texto depois com calma, vai orientá-los o que eles devem fazer para se purificar, vai orientá-los para que eles possam se fortalecerem na fé, para que possam acreditar que Deus não desampara os seus. Diga: Deus não desampara os seus escolhidos. Amém? Agora entende-se quem é escolhido de Deus. Se você se sente um escolhido de Deus, se você é um cristão, você vai lembrar que Jesus disse: não foram vós que me escolheste, eu vos escolhi antes. Diga amém? Então todo cristão que crê em Cristo, obviamente, cristão só pode crer em Cristo, este é um escolhido. Então Deus nunca desampara os seus. Amém? O próprio Jesus falou: aquele que vem a mim jamais será lançado fora. Diga amém? O homem se afasta de Deus, mas Deus não se afasta do homem. Diga amém? Glórias a Deus. Então, eu não vou ler toda essa passagem para não tomar o tempo, mas eu queria que você visse que só em 3 passagens você já viu. O medo entrou no homem, lá no Éden, o medo passou pelo homem, mesmo Deus falando com ele, garantindo que ele vai vencer, mas ele tinha certos receios e começou a dar desculpas. Então o homem tem essa tendência da desculpa: Senhor, o senhor sabe, né? Tem pessoas, Deus está me trazendo a memória aqui, pessoas que ficam dando desculpas, com medo de até dizimar, com medo de faltar. Sabia que tem pessoas dando desculpas? Senhor, o senhor sabe, né, Senhor? O senhor sabe. Ele fala: eu sei, filho. Mas é você, a pessoa não escuta a voz dele, então não vai ouvir ele falar nunca. Lá do trono o senhor fala: eu sei. O problema é você que não sabe, é você que não me conhece. Eu sei todos os seus problemas. Tem pessoas que falam: eu tenho medo, se eu fizer vai faltar, está profetizando que vai faltar. Ele esquece que aquele Deus que ele está servindo é o Deus que multiplica, é o Deus que faz milagres. Diga amém? Amém. Glórias a Deus. Então, a igreja de Jesus Cristo, eu estou comentando porque é culto de libertação, amados. E Deus não quer ninguém aqui iludido, enganado, porque aqui é a palavra de Deus. A nossa administração é baseada e alicerçada nas Escrituras de Deus. Amém? Então eu vou pedir que você vá agora. Nós vamos encerrar então essa mensagem. Que naquele tempo lá, os únicos, nós temos essas 3 passagens, mas os únicos que podiam interceder pelo homem eram os profetas. Só que a Bíblia fala que os profetas, embora homens de Deus, ungidos, eles eram homens exatamente como nós. Você crê nisso? Vá lá em Tiago, só para finalizar. Você vai ver se eu estou falando algo que não é verdade. Porque mesmo profetas, amados, se eu for parar aqui para falar de tropeços de profetas, vou citar um só: Jonas. Jonas é profeta, amados? Amém ou amém? Vamos falar dele então um pouquinho? Jonas é profeta. O que ele fez então? Quando recebeu uma instrução de Deus, ele tinha que enfrentar, e de frente com o rei de Nínive, e conversar com o rei de Nínive, ele fez o que? Resolveu fugir. E era um profeta, um homem de Deus. Fez uma bobagem, fugiu, depois pagou o preço por fugir de uma ordem de Deus. Vamos falar de outro? Elias. Deus falou para Elias: Elias, vai, se esconda em tal lugar, vai em tal lugar que eu vou te mostrar, a terra vai estar seca, mas eu vou colocar você num lugar que tem água.
O único lugar, esse lugar ninguém conhece, só eu. Lá tem uma nascente de água que eu criei e você vai beber água dela. Então ele vai lá e fica um período lá. Não se preocupe com comida. Eu vou pedir para os pássaros levar para você o pão, né? E a carne. E aconteceu, os corpos levaram, comeu, se alimentou, bebeu água, até que um dia secou a fonte também, mas era plano de Deus. Então, aí Deus faz com que ele volte, enfim. Eu vou resumir para outra situação. Uma outra passagem que a escolinha está estudando, mas não chegou lá ainda, o profeta vai e sai e foge com medo da Jezabel, a rainha, a qual ele havia acabado de matar, ou mandado matar, os 450 profetas de Baal, que eram profetas levantados por ela. O que aconteceu? Ele foge com medo de Jezabel, e vai lá para as cavernas e fica lá, pedindo a morte, profeta de Deus, fica pedindo a morte, e Deus então fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, Senhor, só sobrou eu de profeta, eu estou cansado, estou sendo perseguido, eu estou cansado. A palavra vai mais ou menos assim, o diálogo dele com Deus. E Deus fala: quem é que disse que você é o último profeta? Fique sabendo você que tem mais de 1.500 ainda que eu salvei. Olha só, volte para lá, homem, eu não mandei você vir aqui. Então, um homem de Deus. Então, quando eu digo aqui, se aquele tempo do Velho Testamento, embora interceda por nós, profeta, por favor, eram homens de Deus e eles eram respeitados como Deus, porque Deus falava com eles face a face. Ninguém falava com Deus a não ser o profeta, ou melhor, Deus não falava com ninguém a não ser com seus profetas. Eram os únicos representantes de Deus na terra. E acontecia que eles eram homens como nós. E Tiago, capítulo número 5, diz exatamente isso. Por isso você não deve idolatrar homens. Olha aí, ó. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a quem? Capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a quem, igreja? A nós, sujeito aos mesmos sentimentos, por que não dizer defeitos, né? Aos mesmos defeitos, aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Diga amém, igreja? Então aí está a prova bíblica de que profeta, embora eram os únicos homens que podiam falar com Deus, eram homens como nós. Eles que intercediam por nós. Sabe por que eu estou contando isso? Não mudei de assunto, não. É porque nós estamos falando de medo. E aí tinha que correr o profeta. A notícia boa é essa. Hoje, quem intercede por nós não são profetas. Diga amém? Quem intercede por nós, Deus? Quem que intercede junto a Deus? Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Diga glória a Deus. Se o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, está ali intercedendo por suas orações, o Espírito Santo intercede por nós, intercede junto a Jesus, Jesus junto ao Pai. Se está aqui o Espírito Santo dentro de nós, ouvindo o seu clamor, as suas petições, sabendo as tuas dúvidas, as tuas aflições, você não tema nada, igreja. Não tema a nada, porque aquele que vai interceder por você é o que pode resolver todas as questões. Então não temas ao gigante que te afrontar. Lembra de Golias? Quem que é ele? Um menininho lá de perraninho, lá de magrinho, 12 aninhos. Você vê que se teu tamanhozão todo, com todo esse armamento teu, eu vou com você de peito aberto em nome do Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. E assim somos nós, amados. Desde que o gigante nos afronte, desde que ele tente nos mostrar a força dele, ele não pode com aquele que está em nós. Diga, muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga amém? Nem a morte pôde com o nosso Senhor. Então, igreja, o que a igreja pode mais ter medo? Se ele que venceu a morte falou: olha, agora eu vou para o Pai, agora eu vou, vocês continuem pregando o meu evangelho, anunciando essas boas novas, que a morte não me venceu, eu venci a morte, eu vou estar junto do Pai, e vou buscar vocês, vou para o lugar, eu vim buscar vocês, diga glória a Deus. Mas aqui não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos. Vai vir um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai testificar tudo que eu fiz, tudo que eu falei, e vai estar com vocês o tempo todo, até a consumação dos séculos. E nada, vocês podem no meu nome declarar: eu vos dei toda a autoridade sobre todas as coisas. Vocês podem declarar sobre tudo. O meu nome, declara, e eu vou honrar a fé de vocês. Porque nada vai lhes causar dano algum.
Então, se a doença te afrontar, manda ela embora no nome de Jesus, amado. Se as finanças forem abaladas, o inimigo tentar te afrontar porque você roubou a Deus, se arrependa, peça perdão e diga a partir de hoje, como Zaqueu: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. E aí quero ver o inimigo te afrontar. Quero ver o inimigo afrontar tuas finanças. Quero ver o inimigo afrontar tua família. Se você crer que você crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você declarar constantemente que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e começa a declarar tudo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, se você começar a reparar o que ele fala, por exemplo, Senecaribe falando lá na porta, lá para o povo de Judá: ô Judá, para de ouvir esse rei aí, esse rei não sabe o que está falando. O meu rei sim que é poderoso, já destruiu várias nações que tinham também os seus deuses, eles não puderam fazer nada para aquelas outras nações. E agora você acha que esse Deus de vocês vai fazer alguma coisa para vocês? E esse rei, então não escute esse rei não, abra os portões, se entreguem para nós, que eu não quero derramar sangue. Você sabe que eu estou me referindo ao império da Síria, que afrontou o povo de Judá, e queria entrar em Judá, mas sem derramar sangue, queria que ele se entregasse. E o rei de Israel, de Judá naquela ocasião, debruçou sobre o templo, chorou, rasgou suas vestes e falou: Senhor, eu até sei que as outras nações foram tomadas, porque os deuses deles não eram deuses, mas nós temos um Deus verdadeiro, o Senhor é Deus, né? E eu não aceito que esse homem afronte-nos assim. Olha, o rei da Síria mandou um que falava o idioma hebraico para conversar na língua dos hebreus, na ocasião judeus. Eles não entenderam tudo que o homem falava e ficaram lá dentro apavorados, mas o rei deles tinha sabedoria, foi lá para o templo e foi falar com Deus. E Deus manda o profeta dizer para ele: filho, levanta aí, levanta, porque não foi a você que ele afrontou, foi a mim. Ele afrontou a esse Deus aqui, ó. Então agora, manda um recadinho de volta para ele. Aleluia. E o resto da história é só você estudar e você vê que é lindo. E esse Deus, esse mesmo Deus que você crê, amém, igreja? Está dizendo para você: se o inimigo está te afrontando, manda um recado para ele, que eu habito em vós. Só isso, está lá abaixo, está lá. É, igreja minha, você crê nisso, igreja? Por isso, amados, no nome de Jesus, se você demonstrar ter medo, você pode ter, amados, que é natureza sua, minha, temos medo de alguma coisa, mas não demonstre isso ao inimigo, não demonstre. Contra ele você declare as palavras de Deus, e Deus vai honrar a tua palavra, mesmo que você não saiba, por meio do teu natural, em sentidos humanos, como é que você vai vencer o mal. Não tente entender, porque é no sobrenatural, pela fé que você louvou hoje na abertura aqui, você rompe tudo. Deus quebra todas as barreiras, rompe tudo de forma sobrenatural, é acima do nosso entendimento. Diga glórias a Deus. Então, eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, você abra a Bíblia Sagrada em Isaías 41 e coloque-se em pé em nome de Jesus. Isaías 41. O tema dessa noite é: não temas nada ou nada temas, né? Algo assim. Já falei, agora estava em espírito, agora já não lembro mais o que Deus falou, mas a pessoa que está gravando aí sabe o tema dessa noite. Glória a Deus. Eu falei o tema, amado. Não temas a nada. Estava em espírito na hora. Não temas a nada. É o tema dessa noite. Isaías 41, versículo número 10. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Finalizando 1 Pedro capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Grave bem essa palavra, amados. 1 Pedro 5, essa vai selar toda a mensagem dessa noite. 1 Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar.
Resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda o Rei Jesus. Aplauda o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Toda a glória, toda a honra e todo louvor pertence a nós. Qual que é o tema, minha irmã? Não temas a nada. Não temas a nada. Olha para o teu irmão do lado. Diga a você que está assistindo. Diga: não temerei. Não temas a nada. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Erga suas mãos nos céus e vamos orar. Senhor, eis a tua palavra pregada para a tua glória, em o nome de Jesus. Teus filhos ouviram a palavra, sairão dessa noite fortalecidos pela tua palavra, porque a fé que nos faz vencer o mundo é a palavra de Cristo. Eis-nos aqui, Senhor. Não permita que essas palavras sejam apagadas da nossa mente e do nosso coração, porque são terras boas aonde o Senhor lançou essa semente essa noite. O inimigo, Senhor, não tenha direito, não se aproxime para arrancar o que o Senhor plantou, e que venha o fruto no tempo devido, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bem amados, nós estamos aqui de posse com a folha denominada Campanha da Libertação. Não há nada de místico nessa folha. Essa folha foi uma folha revelada por Deus para esse propósito, a Campanha da Libertação. Ela vazia é uma folha com alguns dizeres. Ela preenchida, depois de orado, preenchida, se torna um documento espiritual que deve estar arquivado dentro da Bíblia, porque estará registrado nos céus. Creia no nome de Jesus, que é um documento quando preenchido. Você aqui da igreja é fácil receber essa folha na mão e vir 7 semanas para cumprir a campanha. Nela você coloca o nome do fiel, é quem faz a campanha, escolhe a causa própria ou para terceiros, uma folha para cada causa, não pode ser uma folha para 2 causas, uma folha, uma causa, 2 folhas, 2 causas, e assim por diante. E aí você detalha aqui embaixo, em cada folha, em cada causa, e acompanha na agenda aqui, quantos dias você está fazendo de campanha. São 7 semanas, em nome de Jesus. Acompanha respondendo, inclusive, o pequeno questionário que tem em cada semana. Não seja negligente, esquecendo essa folha da Bíblia. Traga ela preenchida. Na sua casa, Deus está observando tudo isso, amados. A sua fé de ir em casa, antes de vir para a igreja preencher, o que está acontecendo na sua campanha, tudo isso Deus está observando. Então não simplesmente traga a sua folha, não. Depois eu preencho tudo. Não. Isso é negligência. O Senhor falou no meu coração hoje. Avise meu povo, e eu tenho um monte de gente assim na minha igreja. Ele falou: ele não quer isso. Essa folha para que antes de você vir para a igreja, antes de você assistir o culto, você pegue a folha, preenche ela e veja como ela está, e declare como está a sua campanha nessa folha. Há o formuláriozinho para ser respondido. Então hoje estou me atendo um pouquinho mais, detalhando, porque o Espírito Santo não quer que seja feito de qualquer maneira, porque tudo na obra do Senhor é na decência e na ordem. Amém? Então você que vai iniciar a campanha hoje, estará indo diante de você nossos amados, o evangelista, o diácono, vai estar levando você essa folha, que você vai erguer as mãos e vai ter o direito de adquirida para orar por ela. Amém? Então quem desejar essa folha, erga as suas mãos e já está indo em sua direção. Quanto a você que está na internet, se você deseja iniciar uma campanha como essa, você procura em comunicar-se com a gente. Vai aparecer no vídeo o e-mail do nosso diácono responsável, que tem essa folha via online para te enviar. Ou então, vou até pedir que você também, quem estiver produzindo, coloque o meu e-mail também, diretamente com o pastor. Você pode pedir essa folha. Franca, que é de França, Luciano França é meu nome, mas inverte, coloca franca.luciano, franca.luciano, porque não tem cedilha na internet, franca.luciano@uol.com.br. No assunto você coloca folha da campanha, né? Aí eu já sei do que se trata, campanha de libertação, e aí eu já sei do que se trata, abrirei e te enviarei
o formulário para que você imprima em sua casa, preencha ele e possa participar também da campanha no nome de Jesus. Amém? Então você que está agora de posse da folha, que vai iniciar a campanha, se você em casa pegou essa folha também, já está de posse dela, porque ouviu isso num outro culto, já providenciou e imprimiu essa folha, então você agora pode colocar-se em pé também, como esses da igreja. Coloque-se em pé, que eu quero orar por sua campanha, os que vão iniciar essa noite, em nome de Jesus. Agora, enquanto eu farei a minha oração aqui no microfone, você faz a sua particular e apresenta o motivo pelo qual você começa a campanha, e você faz isso em casa também. Senhor Deus e Pai, aí estão as pessoas que esta noite estão iniciando a campanha da libertação para um propósito que o Senhor tocou no coração deles e deu a eles a fé, a convicção de que se entregassem em tuas mãos nesta campanha, o Senhor daria a resposta a eles e a vitória no nome de Jesus. Por isso eles estão nesse momento declarando publicamente nesta oração, para que o mundo espiritual saiba o propósito dessa campanha ou das campanhas que eles iniciam. A tua glória será manifestada através da fé. Hoje pregamos sobre isso. Então que venha a tua glória sobre todos que vão iniciar essa campanha esta noite, em nome de Jesus. E eu oro com eles agora, ensino-os a fazer a oração coletiva, e o nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Amém? Já deu tempo de você apresentar a sua causa, já deu tempo de você em casa, então faz agora em nome de Jesus a oração coletiva, agora a oração que eu vou ensiná-los a fazer. Digam: Senhor Deus, eu acabei de declarar publicamente no mundo espiritual os motivos pelo qual inicio esta campanha, e agora no nome de Jesus eu declaro que eu darei testemunho da minha vitória, porque eu já tomei posse desta vitória, e o teu nome será glorificado na minha vida, nesta campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Preencha essa campanha, guarda ela aí e se apresente diante de Deus semanalmente com ela no culto da libertação. E você também nos acompanhe com a folha em mãos, orando em nome de Jesus, como irão fazer os que estão do 2º ao 7º dia agora, colocando-se em pé. Você também em casa, pega a sua folha, você que está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º até 7º dia. Nós vamos orar juntos pela sua causa. Lembra que no primeiro dia você fez uma oração semelhante a esta que terminamos agora no primeiro dia. Então você vai fazer uma declaração coletiva, pública agora, sobre o que você crê da tua campanha. Faça comigo a seguinte oração: diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, me apresentando diante de ti. Publicamente já declarei no primeiro dia os motivos da minha campanha. Agora, Senhor, eis-me aqui, cumprindo os meus votos. Estou ouvindo a tua palavra, estou cumprindo a campanha, porque sei que a vitória o Senhor já me entregou. E eu, como eu disse no primeiro dia, sou o vencedor e darei testemunho da tua glória sobre esta causa, em nome de Jesus. Diga amém. Que o inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Tá? Pode então tomar posse, se assentar-se. Você que terminou hoje, guarda lá no vaso de oração. Vamos continuar intercedendo pela sua causa. Você que está na internet, que terminou a campanha, entre em contato conosco. Você pode enviá-la para mim. Eu vou estar orando. Pode mandar ela lacrada dentro de um envelope. E só dizendo por lá de fora. Eu vou estar orientando você via online, como você pode enviar essa folha para mim, ou guarde ela em nome de Jesus, ou a queime, orando e respeitando a instrução do Espírito Santo. Queime ela longe de pessoas, queime ela com sabedoria, orando e declarando: Senhor, a fumaça que sobe representa exatamente a oração minha que subiu até a tua presença. Faça isso, você que te deu essa autoridade, onde você estiver, em nome de Jesus. Deus nos deu essa autoridade. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glórias a Deus. Eu vou encerrar esse culto abençoado. Foi abençoado para a sua vida?